Boa noite a todos. Que a paz de Deus, de Jesus, permaneça neste ambiente e habite o coração de cada um de vocês, né? Para que o nosso estudo, a nossa reflexão da noite possa chegar a todos vocês, claro, simples e de bom entendimento. E que Deus nos proteja. Mais uma vez, né? A gente está aqui para falar do Evangelho de Jesus. Mais um passo, né? E nós vamos começar então pelo Livro dos Espíritos, que para mim coube, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, item 4, perispírito, questão 94 e 94A. Então foi perguntado aos espíritos, Kardec fez a pergunta 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? E os espíritos lhes respondem: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como a gente muda de roupa. Então, só por essa resposta, a gente já percebe que existem outros mundos. Espíritos habitando outros mundos. E lá o envoltório de cada um é de acordo com o fluido universal daquele mundo. É como se a gente mudasse de roupa. Eles também mudam o envoltório deles. Então, esta é a pergunta 94. Agora, 94A. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, aqui na Terra, tomam um perispírito mais grosseiro? Olha que pergunta interessante. Então lhes é respondido: é necessário que eles se revistam da nossa matéria, como já dissemos. Então, eles são espíritos superiores, mas para chegar até nós, eles revestem o envoltório de acordo com esse mundo que aqui está, que é o nosso. Não é isso? E aí a gente se lembra de Jesus, quanto século que ele levou se preparando para vir até nós, né? Agora, nós vamos então ver o nosso estudo do Evangelho, que nós estamos no capítulo 25, e o item que me coube são 9, 10 e 11. Nós estamos encerrando este capítulo, que só tem 3 itens. Começou pela Rosi, que fez uma explanação maravilhosa, que nos mostrou tudo que você busca, você acha. Ela deu exemplo, ela nos orientou a como fazer isso na primeira parte. Semana passada nós tivemos aqui o Sebastião Sintra, que falou o segundo item, sobre as aves e os lírios do campo, que também nos deixou com esclarecimento, com palavras simples e nos mostrando a importância que devemos dar a nós,
nos espelhando nos passarinhos, nos pássaros, nos lírios, nas suas vestimentas? Encerro eu hoje o item 9, 10 e 11, que é a terceira parte, que vou falar para vocês do capítulo 25, buscai e achareis. Itens: não vos canseis ou inquieteis pelo ouro. É este os itens que me coube. Então, nós estamos aqui reunidos para fazer reflexão sobre esta mensagem. Então, eu peço a vocês que, com atenção, vamos ver a interpretação que fala, que é uma coisa simples, para que a gente não deturpe certas palavras ou certas atitudes que nos vêm dessa mensagem. Porque Jesus, com poucas frases, com poucas palavras, nos norteia, nos leva, nos caminha. E para que eu possa começar esse capítulo 25, buscai e achareis, no item não vos cansei pelo ouro, eu busco lá do Evangelho o que Jesus nos diz. Então, se me dão licença, vou ler. Não vos inquieteis pela posse do ouro nem da prata, ou de outra moeda em sua bolsa. Não prepareis nem um saco para o vosso caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nessa casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Se alguém não quiser vos receber, nem vos escutar, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e de Gomorra serão tratados com menos rigor do que esta cidade. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo de 9 a 15. Então, através desta mensagem que foram ditas, aí a gente vai entender que são palavras de Jesus para seus apóstolos. Ele estava preparando os apóstolos para sair, divulgando os seus conhecimentos, seus ensinamentos. Era o momento deles expandir o Evangelho. Então, eles foram aconselhados como eles poderiam fazer. Então, é essa mensagem que nos traz. Então, a gente tem que entender que eles saíam 2, o máximo 3, e andavam quilômetros e quilômetros de uma cidade para outra, ou deserto adentro, naquela época. Então, lhes foi aconselhado o modo deles procederem, a orientação que eles tiveram. Porque era comum lá naquela época os viajantes, pelo caminho, parar numa casa e pernoitar, mesmo sendo desconhecidos. Os que chegavam eram desconhecidos, os da casa eram desconhecidos. Então eles não sabiam que rumo que eles iam tomar, onde eles iam parar, né? Então, Jesus, se ele voltasse hoje em dia, se ele aparecesse hoje em dia, que fosse hoje em dia que ele estivesse orientando seus discípulos, jamais, provavelmente, ele iria dar este conselho para que eles saíssem sem nada, sem roupa,
com calçado, sem provisão, e fosse. Porque os desconhecidos iriam o aquecer? Se fosse hoje em dia, provavelmente, ele não faria esta orientação. Os mundos são outros. Então, vejam bem, essas palavras, com que ele disse, ela tem assim um sentido muito moral. Ela estava ensinando aos apóstolos confiar na providência divina. É isso que ele estava passando aos apóstolos, que ia ensinar, passar os seus ensinamentos, mas que eles tivessem fé, que a sua fé os iriam acalentar, porque eles iriam enfrentar dificuldades e não eram poucas. E eles saíam. Por quê? Hoje em dia é muito difícil uma pessoa, um casal ou duas pessoas sair por aí sem dinheiro no bolso, sem saber onde que vai parar, sem ter uma condução para ir. Porque a gente tem como exemplo, se a gente andar pelas calçadas da nossa cidade, passar em frente das casas, a gente já vê aqueles muros altos, aqueles portões grandes, que a gente aperta a campainha, alguém lá dentro pergunta quem é. E a gente tem que se identificar. Se for conhecido do dono da casa, o portão é aberto. Se não for, o portão não é aberto. Então, hoje em dia, a gente sabe que não é possível sair por aí sem nada, como eles saíam naquela época. Porque hoje em dia a desconfiança é muito. Como que eu saio daqui, por exemplo, vou para a Bahia andando por aí, ou mesmo de carro, vou dormir na casa de desconhecido? O dono da casa é desconhecido e eu sou desconhecida. Não existe isso hoje em dia, a gente sabe que não existe. Então, olha um paralelo que a gente faz. Daquela época, eles saíam, enfrentavam e voltavam com notícias boas do recebimento que eles tiveram por aí. Então, vejam, evidentemente que ele está falando para mostrar para nós que a gente tem que trabalhar para a gente ser alimentado. Que nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que obter recursos hoje em dia para isso. Só que isso não pode ser jamais a única expectativa que um ser humano pode ter. Porque evidentemente que a gente tem que ser remunerado pelo nosso trabalho, porque afinal de contas nós vivemos no mundo da matéria. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos vestir, nós precisamos nos locomover, nós precisamos até de um lazer, por que não? Então a gente precisa ter alguma coisa para fazer isso. Só que para isso, nós não podemos deixar que isso seja para nós uma prioridade de vida. Que nós temos que ver o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual tem que vir em primeiro lugar. Aí, isso nos remete outra vez lá nos ensinamentos de Jesus, quando ele nos diz, buscai apenas, não se preocupar em buscar apenas tesouros da terra, que a ferrugem, não é? Há de corroer, as traças há de pegar e os ladrões vão roubar, se a gente viver só em função disso. Nós devemos buscar os tesouros do céu, os valores éticos, os valores morais. E além de tudo isso, muito conhecimento para a gente poder usufruir isso daí. Temos que buscar isso também, porque são esses os valores que vão permanecer com a gente
até a eternidade. Os outros, o contrário dos valores morais, dos valores materiais, eles vão ficar aqui, quando o nosso corpo físico se for. Então, olha a importância, o que é que eu tenho que me importar? E nessa passagem, Jesus também, além dos bens materiais, ele está nos orientando como nos comportar. Olha bem, como nos comportar quando a gente for entrar na casa de alguém, quando a gente for visitar alguém, quando a gente for se hospedar, como que a gente tem que se comportar mediante essa situação? A gente não pode esquecer do que ele disse: levai a paz onde for que a gente estiver. Porque quando somos hospedados por alguém, quando nós visitamos alguém, nós precisamos demonstrar gratidão, nós devemos agradecer, porque as pessoas vão nos receber bem, né? Só que não é todo mundo, muitas vezes, que nos recebe dessa maneira. Às vezes, a gente visita alguém, ou vai na casa de alguém, e não nos recebe muito bem, nos recebe friamente. Qual será que será a nossa atitude para isso aí? Eu vou brigar com o dono da casa? Eu vou sair dali com xingamento e pichar o muro de absurdos? Eu vou sair falando mal do dono da casa para as outras pessoas? Porque ele não quis me receber? Não, nada disso. Eu não preciso fazer nada disso. Então, usando as palavras de Jesus que ele nos disse, ele recomenda que a gente saia dali, batendo o pó do pé, a poeira da roupa, da onde a gente não foi bem recebido, para não levar nada de mal com a gente. E não desejar mal àquelas criaturas que não nos receberam bem. Isso que significa: saia de lá, bata a sandália, tira o pó e vá embora. Ele está nos recomendando a não violência. Não querem nos receber, a gente não pode obrigar, a gente sai de lá na paz, sem desejar mal para aquelas pessoas. E ainda ele diz que se a casa é digna, a paz que você deseja fica lá entre aquelas pessoas. Mas se não é, a paz volta para você. E você volta, você sai, né? Então vejam bem, quando ele se refere a visitar a casa de alguém, a casa que ele se refere, que Jesus está se referindo aí, não é necessariamente uma casa de tijolo, de telha, de cômodos assim, uma residência. Não é. Quando ele fala, quando você visitar a casa de alguém, ele está se referindo a um grupo de amigos, a um grupo de trabalho, a um grupo de escola, a um grupo familiar, até mesmo um grupo de uma instituição religiosa, ou até um grupo, a casa mental de um indivíduo, de uma pessoa que você esteja conversando, se relacionando. Então ele quer dizer que quando você sair para falar sobre o Evangelho, nestes grupos de pessoas, que hoje em dia, né, muitas vezes a gente até faz, a gente conversa. Então, que é
estas casas a que ele se referia lá para os apóstolos, para nós nos dias de hoje, são esses grupos. Quando a gente encontra amigos para a gente conversar e a gente vai falar da nossa fé, a gente vai comentar daquilo que a gente acha certo, que a gente acha correto, daquilo que a gente estuda. Então, tem muitas criaturas que vão aceitar, que vão ouvir bem, que vão querer ouvir, discutir o assunto com a gente, até aumentar, marcar outros encontros. Mas tem muitos que não querem saber. Você percebe a frieza da pessoa, não se interessa por este assunto da qual a gente está tratando. Então, o que Jesus nos aconselha com isso daí? Que o nosso compromisso é sempre de levar a paz aonde a gente for, com quem a gente for conversar. Sempre levar a harmonia. Que nós nunca devemos falar com aspereza ou falar de maledicência com outras pessoas quando a gente estiver conversando sobre o Evangelho, sobre Jesus ou sobre o Espiritismo, sobre a nossa fé. Então nós não devemos criar tumulto. Ele nos orienta que na hora de divulgar o Evangelho, uns não vão aceitar. Então a gente não deve discutir. Se ele não nos entender, a gente não deve elevar a voz, bater boca, mostrar que por mais razão que a gente tenha na nossa palavra, por mais certo que a gente tenha e está conversando com o outro sobre o assunto, e a pessoa revidar contra, a gente se cala. Né? É o momento de bater o pé, tirar a poeira, ou calar, ou se retirar. Não entrar em polêmica, porque isso vai nos trazer problemas depois. Nós temos que demonstrar o que somos, que espírita nós somos. A gente tem que respeitar a opinião de todos. A gente tem que respeitar a vocação evangélica de cada um. Sempre levando a paz. Isso Jesus falava de forma harmoniosa para os seus discípulos, para que eles entendessem que eles iam sair divulgando o Evangelho e não fazendo polêmicas. Do jeito simples que eles entravam no lugar, numa turma, e se não aceitavam, eles deviam sair. E assim tem que ser o nosso comportamento de hoje. Sem discussão, sem elevar a voz, sem mostrar que nós temos a razão. Deixar o outro com a razão dele, com a religião dele. Porque senão que espíritas seríamos? Se fôssemos bater boca, não é isso? O Evangelho também recomenda uma coisa muito interessante, que a gente deve evitar uma coisa chamada proselitismo. Falamos isso no nosso estudo aqui essa semana. Foi semana passada, não me lembro, né? Que a gente tem que evitar uma coisa chamada proselitismo. O que é isso? É quando a criatura insiste para o outro deixar a igreja dele para vir para a minha. Aceitar, impor a nossa vontade.
Isso é um proselitismo, não faz bem para ninguém, não nos leva a lugar nenhum. A imposição de alguma coisa. O próprio Evangelho nos orienta que isso não nos leva a nada. Se a gente não deve nem discutir, que dirá obrigar o outro a ficar forçando, insistindo, para que ele largue o dele e venha para a nossa. E o próprio Allan Kardec, ele nos diz que nós não podemos tratar o outro falando mal do outro, da religião do outro, de forma alguma. Que é para a gente deixar para lá aqueles que nos repelem. Ele fala. E nos achegar naqueles que excomungam da mesma ideia que a gente. Respeitar a opinião do outro, a fé do outro. Essa mensagem nos orienta a isso. Por quê? Vejam bem, se a gente for analisar as criaturas na nossa sociedade, a gente vai ver que a gente vai observar que existem criaturas por aí desmotivadas, infelizes, frustradas. Existem. Daí que a gente vê um monte de gente que vive se isolando, sem estímulo de vida. E tem muitos por aí. Aí existe muitos estudos que a gente não sabe o porquê que isso está acontecendo. Aí existe muitos psicólogos, muitos sociólogos, muitos doutores destas áreas que nos afirmam categoricamente que o único causador disso tudo é o próprio homem. Ele próprio se leva a isso. Porque o ser humano, vejam bem, ele nasce aqui na Terra e ele traz na sua bagagem um plano de vida. Quando aqui ele chega, ele traz um plano de vida. Existe todo um planejamento reencarnatório entre o espírito e os seus mentores, para quando aqui a gente chega de comum acordo. E esse plano é individual. Cada um tem o seu. E quando a gente chega aqui, a gente já tem como se fosse uma encarnação todinha trançada, já elaborada. Mas a gente não lembra. As nossas atitudes, nós é que vamos no dia a dia desenvolvendo ela. Mas o que acontece? Existem 3 motivações que vêm a ser comum a todas as criaturas no desenvolver da sua caminhada. 3 motivações para que ele possa seguir e para que ele possa crescer e para que ele possa cumprir todo aquele planejamento. E essa motivação, esses 3 senões, são 3 motivações para que a gente consiga. A primeira motivação é que o espírito tenha um relacionamento pessoal e bom, satisfatório com o seu próximo durante a sua caminhada. Segunda motivação, que ele tenha motivação de ser útil para a sociedade em que ele vive, para a comunidade que ele vive, para o local em que ele mora, que ele seja uma criatura útil. E a terceira motivação, que ele cresça como indivíduo, que ele evolua, que ele tenha uma evolução durante a sua caminhada aqui na Terra,
Então essas três motivações, se a criatura levar ser bom para o próximo, útil para a comunidade que ele vive, ele cresce, ele evolui como pessoa, como ser humano. Vai dar tudo certo, não é mesmo? Mas o que acontece? Por que então gente triste, frustrada, que existe por aí? Aí existe tantas coisas, tantos apelos materiais ao longo do percurso que faz muitas vezes que é muito forte este abalo, porque é exterior, não vem dele. É a sociedade que está mostrando que a pessoa tem necessidade, que certas coisas é indispensável para ela viver. Como, por exemplo, ficar rico, ganhar muito dinheiro, ser famoso, sabe? Ser reconhecido. A sociedade vai mostrando essas coisas. E o indivíduo, que somos nós, né? O indivíduo se deixa levar por estas conquistas. E na maioria das vezes, para ele conseguir, o que ele faz? Ele pisa no outro. Ele se esbarra no outro, ele puxa o tapete do outro. Aí ele se esquece completamente daquilo que é ser útil para o próximo. Ele está traindo, ele está pisando para ele subir. A sociedade está pedindo, ele tem que ser daquele jeito. E ele vai se esquecendo. Então ele se esquece que a maioria das vezes as suas inspirações íntimas, como era que ele tinha que se proceder, porque para eu ficar rica eu tenho que enganar o outro. Então ele faz isso para subir na vida, para ter dinheiro, para os outros me reconhecer, para eu ter uma aparência boa, bonita. A vida dele ele leva dessa forma. Então, veja bem, ele deixa de ouvir a voz da sua consciência. Aí ele vai viver só o externo, só a aparência, né? Então ele luta por uma profissão que lhe dê muito dinheiro, por uma profissão que lhe dê status, que ele seja famoso, que todo mundo vai conhecer ele pelo que ele tem, que vai lhe trazer muita fama. E com relação à aparência física, a criatura também luta pela aparência física e atraente, porque é uma imposição externa. Aí o que ele faz, gente? Ele vive às custas de muitas drogas. O droga significa tudo o que os outros indicam. Ele bebe, ele toma, ele faz. Ele se submete a regimes cruéis, a regimes assim, horrível, para manter uma aparência. Se submete a cirurgias e a procedimentos que muitas vezes não dá certo, dá errado. E ele vai ficando dependente destas coisas. E quando a idade vai chegando, o tempo vai cobrando, aí o que essa criatura faz? Estica tudo que ele pode para ter uma aparência melhor. E se esquece das leis que regem a matéria. Um dia vai cobrar a conta.
a gente percebe que a pessoa se transforma fisicamente, porque ela vive para aquilo. É iludida pelo que o externo está pedindo. Não se dá conta de que é ridículo. A lei da natureza cobra seu preço. Não é isso? Ela vai cobrar. Então, o que muita gente não entende é que ele luta por isso. Para manter aquela riqueza, para manter aquele corpo bonito, se aparecer sempre jovem. E quanto mais ele luta para ter, ele se esquece de ser. E aí fica infeliz. Porque essa luta não leva a lugar nenhum. É só ter e não ser alguma coisa. Só dinheiro e aparência física é o que vai levar, motivar essa criatura na sua encarnação, na sua vida. E aqueles que não conseguem, por mais que lutam e não conseguem dinheiro, nem riqueza, nem aparência bonita, continuam frustrados, continuam tristes, porque não consegue aquilo. Então, nunca é demais a gente repetir que Jesus, o maior psicólogo que a humanidade já teve, orienta a gente que a gente deve buscar os tesouros do céu, que são esses bens que vão nos acompanhar em toda a eternidade. Somente quando a criatura humana entender que dinheiro é um meio e não um fim para se conseguir a qualquer custo, é que ele vai saber que este recurso bendito chamado dinheiro pode lhe ajudar. Quando ele passar a entender isso, pode trabalhar para o seu progresso, né? Pode vir de encontro para beneficiá-lo. Daí a recomendação bem clara de Jesus nessa mensagem: não vos inquieteis pelo ouro. Quer dizer, não viva para o dinheiro. Ele foi bem claro. Por isso que ele falou para os apóstolos: vão sem nada, não se preocupeis com o dinheiro. E para a gente entender, veja bem, Jesus, hora nenhuma, em lugar algum, está escrito, ninguém nunca disse que Jesus tenha dito que o dinheiro, a gente não precisa ter o dinheiro, que a gente não precisa lutar para alguma coisa terrena. Não, ele nunca disse isso, que a gente não precisa trabalhar. Hora nenhuma, em lugar algum, acho que ninguém nunca nem viu isso. Pelo menos que eu saiba, não. Jesus nunca disse isso para ninguém e ninguém nunca. Ele nos orienta que a gente tem que fazer, temos que trabalhar, temos que ter uma profissão, sim. Mas não precisamos nos matar por causa disso. Não precisamos perder a saúde por causa disso. E nem ter boa aparência, a melhor aparência do mundo, absolutamente. Nada neste mundo vale a pena se a gente abrir mão da nossa dignidade, se a gente abrir mão da nossa honradez, da nossa ética. Nada disso vale a pena se a gente perder a saúde por causa disso. Os nossos valores, as nossas virtudes. É isso que ele está nos orientando.
O dinheiro traz felicidade? Sei não. Pode até ser que traga, desde que você saiba o que fazer com o seu dinheiro. Jesus, ele disse nessa fase: não prepareis nenhum saco no caminho, nenhum sapato, nenhuma roupa. O que ele estava orientando aos seus discípulos era saírem sem preocupar com riquezas. Porque a providência divina, a fé que eles emanavam, os acompanhavam, não ia os abandonar. É uma advertência de Jesus para nós hoje em dia. Que a gente não seja reconhecido apenas pelo ouro que a gente tenha. Que a gente não seja reconhecido pelo dinheiro que a gente tenha. Não seja reconhecido apenas pela nossa aparência. O que a gente deve ser reconhecido é pela nossa essência, pelo nosso valor, pela nossa conduta, pela nossa ética. Não importa o dinheiro que eu tenha, se eu souber administrá-lo, eu vou favorecer muita gente, eu vou ser ética, eu vou estar em paz comigo mesmo, isso que ele está nos orientando. E não viver em função de. E com relação à matéria, então, que é o nosso corpo, de que parte da matéria nós somos dono? De nada. Nada. Porque quando nós reencarnarmos, nós não vamos levar nada daqui. A nossa verdadeira propriedade está voltada para as coisas do espírito. Como sempre diz, todo mundo fala, caixão não tem gaveta, não tem nada, né? A gente não leva nada. Então, para que valorizar isso mais do que tudo? Esquecendo a nossa essência como ser humano, como filhos de Deus, como pessoa, como ser humano que transparece tranquilidade, honestidade, bondade. E aí, o que é ser próspero? Nós estamos falando de dinheiro. O que é ser próspero? Ser próspero é ter um pouco de tudo. Ser próspero é ter um pouco de tudo no sentido material. Mas também ser próspero é ter um pouco de tudo no sentido espiritual. Isso é ser próspero no sentido humano. De que adianta eu ser milionária se eu for doente e não puder desfrutar a minha riqueza? De que adianta eu ser milionária se eu não tenho família, não tenho amigo para conviver? De que adianta eu ser milionária se eu não auxilio o meu próximo que está necessitado ao meu redor? Que prosperidade é essa? Aí no último trecho desta mensagem, Allan Kardec, ele deixou registrado assim: lembrai-vos as palavras de Cristo, que antigamente o céu era tomado por violência e que hoje em dia é tomado pela caridade e pela doçura. Quando se fala antigamente, aí a gente volta lá para as leis de mosaica, né? Para Moisés, que era um povo que permitia que os infiéis morriam para conquistar a terra prometida, o céu. Naquela época, o povo era difícil de se entender.
Eles eram duros, eram rebeldes, por isso que as leis tinham que ser desta forma, para que eles pudessem entender as coisas. Porém, com o advento de Cristo, a orientação mudou. A orientação é para que a gente alcance essa terra prometida. É para que a gente alcance o reino de Deus. Que está onde o reino de Deus? Dentro de nós. Nós é que temos que conquistar o reino de Deus dentro de nós, através do amor, do perdão e da caridade. Então, que nós estejamos atentos para esses ensinamentos de Cristo. Então, vamos prestar atenção. Qual é o tipo de riqueza que mais nos interessa? Que tipo de riqueza é essa que nos interessa? Para que a gente não tenha surpresa quando partirmos para o plano espiritual. Nós temos que estar atento a isso aí. Que riqueza você está lutando para conseguir? Porque o que você vai levar é que vai te julgar lá em cima. Porque o resto você vai deixar. Então nós não podemos alegar, hoje em dia, desconhecimento. Nós não podemos alegar ignorância. Porque nós temos um material imenso para nós estudarmos, para sabermos das coisas, não é? Nós temos a doutrina espírita, que é tão ampla, que tem tanto, que nos apresenta tantos livros, tantos ensinamentos, tanta orientação, não só pelo dinheiro, para qualquer motivo que a gente tenha. Então a gente tem que buscar estes ensinamentos, estudar, pesquisar, refletir e pôr em prática todo esse ensinamento de Jesus, para a gente não cair atrás só de riqueza, para que nós possamos ter uma vida saudável de cristão. E em nossa vida, nós possamos seguir duas regras básicas e simples que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E que Jesus nos proteja, nos abençoe e nos acompanhe todos os dias.